Apocalipse capítulo de número 5. Diz assim o texto: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Amém? Amém. Queridos, primeiro eu quero dizer para vocês que eu tenho um livro que já está até completo. Eu não lancei ele ainda, mas ele já está escrito. E o tema do livro, o título do livro é Desmistificando o Apocalipse. Eu nunca consegui ver o Apocalipse como as pessoas veem, como sendo um livro de terrorismo gospel, para fazer as pessoas saírem com medo, né? O livro de Apocalipse só foi uma viagem que João fez no tempo, e ele não tinha condições de descrever o que ele estava vendo, e ele foi fazendo uma semelhança de tudo que ele tinha como mais palpável. Então parecia que era uma coisa assombrosa, mas na verdade não era. Eu estava falando no carro, eu digo, hoje eu entendo quando o João diz que existe uma estátua. Essa estátua vai receber um espírito e ela vai começar a falar palavras de blasfêmias. A gente sempre pensou o quê? Que a estátua da liberdade ou que receber um espírito maligno e ela vai sair andando no meio do povo, xingando todo mundo, né? E hoje a gente sabe que é um robô com inteligência artificial. Somente isso, mas nada do que isso, né? Então realmente era difícil para João relatar o que ele estava vendo dentro do contexto que ele conhecia. Mas existem realmente coisas muito profundas espirituais, de arrebatamento de espírito, onde João teve experiências que foram descritas, que a gente fecha os olhos e começa a imaginar. Uma das coisas são os 4 seres viventes, que ali são as 4 atmosferas do culto. Os 4 seres viventes nada mais é do que as 4 atmosferas que você pode atrair para o culto. Ele diz que um tem cara de leão, que é uma atmosfera de guerra, é uma atmosfera que quando você está fazendo um culto, você sente aquele peso, aquela dificuldade, aí você entra agora com essa unção de leão, você parte para o tambor, você parte para marchar, você canta a música até os céus se abrir. Ele fala sobre o rosto de homem, que é aquela parte da humilhação, onde você rasga seu coração, onde você chora, onde você canta aquelas músicas almáticas. Ela tem lugar no culto também, e esse seria a cara de homem. Ele vai falar, dá uma cara de águia, que é uma outra dimensão profética, né? Ele vai falar sobre o bezerro, que é uma dimensão de alegria, de celebração. São 4 dimensões que o culto existe e vive quando você é atraído no ajuntamento. Mas esse texto que nós acabamos de ler é um texto que João trata de algo muito profundo, muito esclarecedor. E ele começa dizendo que nesse contexto ele chorava muito. E parece, irmãos, que é uma coisa que não combina. Não combina um arrebatamento de espírito no céu, o camarada chora muito. E é um choro compulsivo, não é um choro de alegria, é um choro de tristeza. Ele está vivendo um momento espiritual, um momento de arrebatamento que talvez nem eu e você nunca venhamos a viver em carne. E ele disse que ele chorava muito, um choro descontrolado. E a primeira coisa que eu aprendo é essa aqui, que estar perto do trono de Deus não nos livra de choro. Está próximo das coisas espirituais, está próximo das coisas sobrenaturais, não nos livra de choro. E eu fico a pensar, quando foi que os pregadores do evangelho
aqueles que ensinam a palavra de Deus, incorporaram no discurso de Jesus que dá para se viver uma vida no Evangelho sem choro. Quando foi que entrou o discurso de que Jesus chega na sua vida e ele tira choro, ele tira decepção, ele tira dores? Quando foi que incorporaram isso no discurso do Evangelho? Porque Jesus nunca prometeu isso. E a gente acaba de ver aqui um camarada próximo do trono com um sentimento humano ao ponto de levá-lo ao choro. Eu quero dizer que enquanto estivermos nesse corpo, enquanto estivermos limitados a esse plano terreno, as lágrimas, as decepções, as angústias estarão presentes. Jesus só nos deu uma coisa que o mundo não tem: bom ânimo. Esperança de que as coisas que ele prometeu irão cumprir. Em Lucas, no capítulo de número 10, disse que aquele povo, eles viviam em um caminho de sombra de morte, de tristeza, de desilusão religiosa, desilusão política. Eles não tinham esperança de nada, e aí surgiu uma boa notícia, e a boa notícia é que Jesus viria como luz do mundo. Jesus traria uma esperança nova, Jesus traria um caminho novo. Jesus seria alguém que, mesmo você andando só, jamais estaria sozinho, que ele estaria lá com você. E a presença de Jesus, irmãos, é algo tão real, que quando os nossos olhos espirituais são abertos, a gente pode até às vezes tocar nele, sem vê-lo. Eu passei uma experiência, esse período, que marcou minha vida, Luciano. Eu fui convidado para orar por um rapaz que estava na UTI, e eu não gosto de hospital, é um negócio que eu não gosto. Você pode me chamar para tudo, agora hospital é um negócio que não me dá, eu devo ter algum problema com o hospital, mas eu fui, que esse é o nosso papel. E eu cheguei lá, fui orar na UTI, falei lá e com o rapaz que estava lá, e orei. Quando eu terminei de orar, a assistente social chegou e disse: pastor, já que o senhor está aqui, tem como o senhor orar pelos outros doentes todos? Soldado está no quartel, bora trabalhar, né? Menino, eu saí orando, todo mundo estava lá, os que podiam ungir com óleo eu ungi, os que não estavam conscientes, botei as mãos nos pés e tal, e fiz aquela oração. Menino, eu passei 1h40 dentro da UTI orando. Quando eu terminei, que eu ia saindo, a assistente social saiu correndo: pastor, obrigado pelo que o senhor fez. Pastor, eles ficaram tão felizes, estão ali agradecendo. Eu queria também que o senhor agradecesse aquele amigo seu que estava com o senhor, que já foi. Meu amigo, eu estava só, irmão, fui só. É de que amigo? Aquele que, quando o senhor estava orando, estava botando a mão na cabeça do povo. Irmãos, eu fiquei tão chateado com isso. Poxa, pastor, por quê? Porque como é que uma mulher incrédula viu e eu não vi? Eu estava tão empolgado com aquilo que Jesus se fez conhecer por ela. E eu peguei na mão dela e disse: se você teve uma grande bênção na sua vida, porque eu vim só que eu não estava sozinho, e você conseguiu ver que Jesus estava comigo. Ela começou a se arrepiar, ela disse: Nossa Senhora. Eu disse: não, esqueça a Nossa Senhora, pense só em quem estava comigo ali dentro. Jesus, ele está começando a mostrar que ele está fazendo essa grande obra, porque ele veio atender isso. A morte de Jesus não foi, irmãos, para vencer o mundo. A morte de Jesus não foi para vencer o mundo, foi para vencer a morte e o inferno, porque o mundo ele venceu vivo. Lá em João 16:33, ele diz: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Ele ainda vivo, ele ainda aqui encarnado, fazendo o seu ministério. Eu quero que vocês saibam de uma coisa: foi vivo que eu venci esse mundo. Esse mundo é vencido. A sua morte, ele desmoraliza o inferno
e mostra para a gente que ainda que a gente morra, viveremos para sempre. Essa é um grande ensinamento explícito nesse texto, implícito nesse texto. Mas mesmo vencendo o mundo, irmãos, ainda existirão aflições. O texto de João foi orientado para que aquele discípulo, aquele apóstolo, parasse de olhar para o livro. Ele diz assim, o anjo: pare de olhar para o livro. Eu quero que você pare de olhar para o livro e comece a olhar agora para o leão. Quero que você pare de olhar para a dificuldade. Eu quero que você pare para olhar para o ser limitador. E a lição que está aqui é: pare de olhar para aquilo que te traz desânimo. Para quem você fixar o olhar vai determinar o seu ânimo. Isso me lembra um homem que 38 anos sofria. 38 anos ele sofria e ele ficava deitado ali, só observando outras pessoas recebendo suas bênçãos. E aí Jesus chega para ele, olha para ele e diz assim: e aí? Quer ser curado? Ele disse: mas eu não tenho ninguém que possa me levar para aquele tanque lá. O autor da vida estava ao seu lado. Aquele que tinha poder para curar estava do seu lado, mas ele continuava olhando para o tanque. Ele tinha fixado seu olhar no tanque. Como João no céu, que o leão da tribo de Judá estava lá, mas ele continuava olhando para os selos dos livros que ninguém poderia resolver, que ninguém poderia abrir, que ninguém poderia trazer solução. Porque muita gente acha que as suas respostas, os seus desejos estão na cura que ele está buscando. E aí ele fica olhando só para a cura. E quando ele fica olhando só para a cura, ele para de celebrar o caminho, o processo que ele está trilhando. Porque eu quero dizer alguma coisa para você. Quando Jesus bota você num trilho de um processo de melhoramento, quando você começa a absorver todos os ensinamentos do caminho, o objetivo fica menor. Você começa a trazer ensinamentos maiores no processo do que na própria bênção que você busca, porque a cada dia o Senhor vai trabalhando em você, a cada dia Ele vai moldando o seu espírito, a cada dia Ele vai moldando a sua alma, a cada dia Ele vai moldando o seu entendimento, e você vai celebrando cada coisa que você vai recebendo, porque o caminho, o processo que você vai trilhando, às vezes é maior e melhor do que o objetivo que você está lá. E é por isso que o Senhor diz: eu quero que você tire o olho do objetivo, eu quero que você tire o olho do desejo, eu quero que você tire o olho do milagre e comece a celebrar e comece a ver o processo. Aquele povo que estava no deserto estavam tão fissurados por Canaã que esqueceram que eles estavam recebendo a cada dia no caminho, no processo ali no deserto. Era coluna de fogo à noite, era a nuvem pela manhã, era a água que saía da rocha, era roupa que não acabava e nem envelhecia os seus corpos. Todo aquele milagre que ia acontecer, eles só ficavam pensando na terra prometida de Canaã, só ficavam pensando no objetivo a qual eles estavam ali e não estavam usufruindo do grande processo de Deus. Então para de olhar para o livro, para de olhar para o tanque e olhe agora para o leão. Olha o que ele está fazendo, olha o que ele está movendo, olha como você era um ano atrás, olha como você era há 6 meses atrás. Às vezes, irmãos, vem um redemoinho na nossa casa, vem um problema do nada que desmorona tudo. E aí o que você mais quer sair do problema, que quando a gente está no problema, o que a gente mais quer sair do problema. E a gente esquece de ver os grandes ensinamentos que começam a ser colocados diante de nós, os ajustes, os melhoramentos, aquilo que a gente vai... Olha, eu quero dizer algo para você. Às vezes nós criamos réguas e aí a gente começa a medir as pessoas de fora, e o Senhor deixa que venha um vendaval dentro de nós para que a gente mostre para nós que a régua que nós criamos, ela é tão grande que nós não queremos ser medidas por ela. O rei Davi passou por isso. É tão interessante que quando Natan conta a história do pecado, Davi disse que aquele homem devia morrer. Deviam se pegar 4 ovelhas do rebanho dele, tirar do rebanho dele, e aquele homem devia morrer. E quando, a que régua que ele colocou?
quando Natan diz assim: esse homem é o Senhor, meu rei. Eu não sei se por coincidência, Davi perde 4 filhos. Davi perde 4 filhos. Davi passa as suas maiores dores. Davi começa a perceber, irmãos, que a régua que ele criou era tão grande, que quando tiveram que usar para medir ele começa o texto dizendo: tem misericórdia de mim, Deus. Quando era para julgar os outros, devia morrer. Mas quando ele descobriu que quem era ele começa o texto do Salmo 58 dizendo: tem misericórdia de mim. O outro deve morrer, mas eu tenho misericórdia. A régua para medir o outro sempre é grande. E é por isso que nós entramos nesse processo, para começar a ter misericórdia do outro. Esses redemoinhos, eles vêm para nos colocar nesse meio. Quando Jesus, irmãos, ele vê aquele homem ali deitado, ele disse: rapaz, eu posso fazer isso, quer ver? Eu quero que você levante, você tome o seu leito, você vá para a sua casa. E aí eu quero abrir só um parênteses aqui nessa mensagem, porque ontem eu falei de um outro milagre, que Jesus fez a mesma coisa. Ele manda pegar o leito, botar debaixo do braço e ir para casa. E eu nunca entendi isso, Cléia. Porque se eu passo 38 anos deitado numa esteira, a única coisa que eu não quero na minha casa é a miserável daquela esteira. Porque foram 38 anos sendo limitados por ela. E eu perguntava isso a Deus direto: por quê? Tanto lá como aquele homem lá que desceu no telhado, como esse de 38 anos, ele manda levar a esteira para casa. E o Senhor me respondeu. Ele disse: para que ele sempre seja grato, quando ele olhar para a esteira, ele saber os processos que ele passou. E eu o abençoei de forma milagrosa. E logo depois que o Senhor me respondeu isso, eu assisti uma reportagem de um homem milionário, dono de uma bota. Ele era peão de trecho, de obra, né? Servente de pedreiro. E todo semestre eles recebiam uma bota. Eles recebiam uma bota para trabalhar. E essa bota acabava com muita facilidade. Ele disse que como acabava com muita facilidade, ele disse: eu vou fazer a minha própria bota. E ele foi lá e fez uma bota muito resistente, muito boa, e começou a trabalhar. Os amigos viram que a bota dela não acabava com facilidade. Disse: você não faz uma dessa para mim, não? Eu disse: faço. Para resumir a história, ele abriu uma empresa de bota chamada Zebu. Acho que muita gente deve conhecer, Bota Zebu. E esse cara é milionário hoje. Ele tinha uma fazenda de gado muito grande. A reportagem no Discovery era com ele. E aí ele foi mostrando a mansão dele. Quando chegou na sala, Dauri, tinha um quadro enorme. E no meio do quadro tinha um chapéu de trecho, um chapéu de trabalhador moldurado. Na sala da casa dele, a sala muito chique, ele moldurou aquele chapéu e colocou lá. E o repórter disse: e esse chapéu aí é o quê? Esse chapéu era o que eu usava na obra. E o senhor botou aí para quê? Porque todos os dias quando eu acordo, ele me fala que se eu não for criterioso naquilo que Deus me deu, ele está me esperando para voltar para a obra. Se eu não for criterioso em tudo que o Senhor me deu, se eu não for sincero, honesto e grato, porque a ingratidão é a porta para você viver uma vida de miséria, em todas as áreas. E aqui esse texto que nós acabamos de ler, ele fala para aquele homem: olha, eu vou te curar, mas para que isso aconteça, pare de olhar para o tanque. Jesus quer dar o melhor, mas você ainda prefere ficar olhando para o tanque. Ei, querido, tire os olhos do livro, do tanque, e olhe para o leão que venceu, o leão da tribo de Judá, o leão que rugiu. Ele disse que esse tem autoridade para pegar todos os mistérios, todos os segredos, todas as dificuldades e poder mudar todo o contexto da sua história. Todo o poder, Jesus disse: olha, todo o poder, toda a autoridade me foi dada, então está na mão dele. Então pare de olhar para a dificuldade, pare de olhar para o ser desejado e olhe para Jesus. Aí, irmãos, é onde eu queria entrar para terminar minha mensagem de ontem, no leão. Eu sou muito apaixonado por isso. Você vai chegar no meu guarda-roupa, tem 5, 6, 7 camisas com leão.
Eu penso, eu sonho com leão. Eu já assisti Nárnia, irmãos, centenas de vezes. Eu comprei os filmes de Nárnia. Eu já li os livros, porque Aslan me lembra muito de Jesus. Tudo aquilo que é isso. E quando eu vejo esse texto que fala do leão, é o meu símbolo predileto. E eu queria falar sobre justamente essa figura. Porque você vai sair daqui parando de olhar para aquilo que você deseja, agradecendo pelo que você já tem e olhando para o leão. Ah, mas o irmão olhou de cara feia para mim, mas eu estou olhando para o leão. Mas o médico disse que eu estou com isso e aquilo outro, mas eu olho para o leão. Mas as dificuldades bateu na minha casa, mas eu olho para o leão. Meu marido é incrédulo, não se converge, mas eu olho para o leão. Eu não vou tirar meus olhos do leão para olhar para a dificuldade, eu não vou tirar os meus olhos do leão para olhar para tanque, eu não vou tirar meus olhos do leão para olhar para o livro selado, eu vou olhar para ele, porque é por ele, para ele sempre. É ele quem vai ser por mim, é ele quem vai rugir, é ele quem vai lutar, é ele quem vai me garantir vitória. E é sobre isso que eu quero falar. Primeira coisa, eu quero falar sobre o rugido do leão. O seu rugido é proteção. Diga assim: o leão rugiu. O texto fala do rugido do leão. Em Amós 3, capítulo 3, verso 8, diz assim, ó: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Irmãos, quem sai à caça no reino animal é a leoa. Quem entra na guerra é a leoa. É por isso que, como igreja, a guerra é nossa. Você sempre vai estar em guerra, meu irmão. Não tem para onde correr. Paulo, escrevendo para um jovem pastor chamado Timóteo, disse assim: combati o bom combate. Paulo está dizendo a Timóteo assim: Timóteo, não tem como você fugir da guerra. A guerra existe, Maurício. Todos os dias nós estaremos em uma guerra. São guerras físicas, são guerras emocionais, são guerras espirituais. Existe um reino da maldade que quer tirar a nossa paz, consumir as nossas certezas, nos aprisionar em palavras de derrota, paralisar o machado da igreja. Só que ninguém pode calar a boca de uma leoa como a igreja de Jesus. Ninguém pode parar, ainda que o inferno se levante, nós estaremos em guerra. Nós somos, irmãos, guerreiros. Você quer ver esse povo aumentar? Se levante o inferno para perseguir. Se levante. Quando tombaram nossos irmãos nas arenas, queimaram eles vivos, sabe o que acontecia? O evangelho crescia, pastor. Nós somos de guerra. Eu amo, irmãos, saber que nós somos comparados a um exército. E um exército tem uma característica: não se embaraça nas suas fileiras. São coisas pequenas. Existe um vídeo na internet que toda vez que eu vejo eu choro. É um exército que foi lutar em uma guerra e eles estão todos em forma. E a mãe não suporta de tanta saudade do filho. Ela rompe a barreira e começa a beijar o filho. Mas só que ele está em forma. O general ainda não mandou ele sair da forma. E as lágrimas descendo, com vontade de abraçar a mãe beijando ele todo. E as lágrimas descendo, e ele tremendo. Mas enquanto o general não falar, chegou a hora de baixar. Aguarda, ele não baixa. Quando o general diz sair de forma, ele abraça a mãe e começa a chorar. O nosso general disse: é hora de guerra. É hora de guerra, não é hora de fofoca, não é hora de intriga, não é hora de mentira, é hora de guerra. Leoa, saia à caça, guerrei, lute, porque nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória. Nós já temos a vitória, nós somos de guerra, irmão. Nós somos de guerra, pastor. O mal se estabeleceu na minha família. Estou com muito problema. Então é hora de guerra. É hora de acordar de madrugada. É hora de jejum. É hora de voto. Faça as loucuras que você quiser. Ninguém pode criticar suas loucuras se eles não conhecem suas dores. Então caia para dentro. Vá guerrear. Chegue cedo. Peça a chave da igreja ao pastor. Quem vai abrir sou eu. Porque eu vou começar a orar. Eu sou leoa. Eu saio para a guerra. Eu saio para a caça. Eu não vou baixar a guarda. Agora, se ficar com um negocinho de chateação,
Se ficar com um negocinho de alminha, tô chateado com o pastor, tô chateado com o irmão do louvor, vou ficar em casa, você vai morrer, porque soldado displicente em guerra morre. É guerra, irmão, é marchar. Eu sou leoa, eu vou partir para guerra, eu vou partir para caça. Aí você pode dizer assim: irmão, pastor, e aí? O que é que acontece com isso? Sabe o que é que acontece, irmãos? Mesmo você sendo gente, lutando com seres espirituais, toda presa, quando vem uma leoa caçando, ela não resiste. Sabe por quê? Porque ela sabe que onde tem uma leoa caçando, tem um leão que domina aquele território. Você acha, irmão, que uma caça olha para a leoa e porque ela é leoa, ele, ai, a leoazinha, só uma, eu vou lutar com ela. Ele se entrega, porque ele sabe que naquele território, mesmo tendo uma leoa frágil, uma leoa que poderia ser abatida com facilidade, tem um leão deitado, olhando e dizendo: vá, porque quem manda nesse território sou eu. Eu quero dizer uma coisa para você: não é presidente, não é governador, não é prefeito, não é vereador que tem autoridade sobre território. Quem tem autoridade sobre território é o leão que conquistou, que venceu e que com seu rugido ele está dizendo que a vitória é nossa. E Paulo não diz à leoa que nós somos vitoriosos. Paulo diz que nós somos mais do que. Mais do que. Ei, igreja Batista Aliança, chegou a hora da leoa partir para a guerra. E aí, sabe o que é que acontece, irmãos? Quando a leoa abate, quando ela abate a sua caça, existem seres que são os únicos que interferem na caça da leoa. São hienas. Eles vêm para atormentar aquela caça. E as hienas representam os demônios. E aí quando as hienas vêm, elas vêm em cima. A tática da hiena é ficar mordendo os pés da leoa, querendo parar. Pastor. Os demônios sabem que não pode ir na cabeça, pode ir no corpo, mas fica tentando parar o marchar, fica mordendo os pés. Muitas delas sangram nos pés. A leoa tem uma veia. Nós temos uma veia que é a femoral. Alguém pode me ajudar? Que é aqui na coxa, que quando ela corta, são segundos para a pessoa morrer. E a leoa tem essa na pata. E elas ficam ali mordendo, querendo achar essa veia para matar a leoa. Aí sabe o que é que acontece? Uma coisa. Vocês lembram que eu falei que o rugido do leão é proteção? O leão levanta, Neto. Fica em pé. Ele não vai atrás das hienas, porque ele é rei. As hienas sabem quem é que manda. Ele fica em posição e dá um rugido. E as hienas saem correndo. O leão está próximo. Ei, eu não sei como foi que as hienas morderam seus pés. Eu não sei se você está cansado. Eu não sei se você está ferido. Eu não sei se você está desacreditado. Eu não sei se você está dizendo assim: que nossa, que luta. É tanta oração, é tanto jejum, e ainda estou com os pés feridos. As hienas continuam mordendo, tentando me parar. Mas essa manhã, o leão da tribo de Judá está dizendo a você: o rugido dele continua te protegendo, continua lembrando a esse demônio terrível de que quem manda, de quem tem autoridade, foi aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e viverá eternamente. Você vai sair daqui dizendo assim: ruge. Fui pregar semana passada em uma igreja
Irmãos, meu detector de religiosidade, né? Cheguei no lugar e eu estou aprendendo com o Senhor a ficar calado, só orar, mas era demais para mim, era demais. E eu orando, e eu só disse: onde é que o Senhor está? Eu preciso que o Senhor venha aqui virar as mesas de novo. Eu preciso que o Senhor venha aqui com um chicote, nem que seja para bater em mim, mas vem de novo. Mas enquanto eu estava aquele sistema religioso instaurado, entrou um grupo de dança, acho que de outra igreja, não sei, foram dançar. E quando soltou a música é que ruja o leão e a terra estremeça. Ah, não, você não sabe. Aí eu já fui, levantei no meio do povo e eu comecei a chorar. E aí o leão começou a rugir, eu me joguei no chão, tirei logo o terno, joguei pra lá, deitei no chão e eu ficava chorando. E eu comecei a ouvir gritos dentro da igreja, de choro. E aí eu não suportei, abri um olho para ver como é que estava o esquema. Já tinha gente de mão levantada, outros sentados no chão, outros deitados, e eu dizendo assim: sabe de uma coisa? Ele não precisa de mim, ele não precisa desse povo. Quando ele ruge, a terra estremece. A igreja lembra que serve a um leão vivo, a um leão que diz: é o meu rugido que faz vocês lembrarem que eu sou a centralidade de todo o culto. O leão rugiu para a salvação do seu marido. O leão rugiu para a salvação da tua alma, dos teus negócios. O leão rugiu e as hienas não suportam. Elas fogem. Quando você leu aquele texto ontem, eu quase disse: sabe uma coisa, eu vou falar só sobre esse texto, mas não vou suportar aqui, vou aguentar mais um pouquinho. Irmãos, as hienas, elas fogem da guerra, lembrando que aquela guerra está perdida. Agora diga comigo assim: o rugido do leão demarca território. O leão demarca território, irmãos, urinando. Ele é um felino. Ele urina aqui, ele urina ali, e qualquer outro leão que chega, que sente o cheiro, sabe que ali tem alguém que manda. E aqui me lembra da unção. A unção é que traz em nós a consciência de um território demarcado. Por isso que a unção com óleo, a unção de demarcação de território é necessário, assim como o leão faz. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: os inimigos territoriais do leão esperam que o cheiro da urina acabe para poder brigar com aquele território. Isso me ensina que unção passa. Não é à toa, pastor Jacilã, que quando as pessoas voltam do encontro, elas voltam voando. Quando terminam veredas, elas se sentem os mais curados possível. Quando termina um retiro desse, parece que os problemas acabaram. Nós saímos cheios de esperança, cheios de unção. Mas eu quero dizer uma coisa para você: isso passa. Isso tem prazo de validade. Essa validade acaba. E aí, irmãos, quando o leão percebe que já tem inimigos se aproximando daquele território, ele dá um rugido bem alto. Ele avisa: olha, mesmo sem o cheiro, eu quero dizer para você, quem manda aqui sou eu. Não é toda hora que você vai estar bem espiritualmente. Vamos deixar de ser poéticos nisso aí. Tem momento que você não vai estar tão bem. Tem momento que a unção passa. Tem momento que você vai estar fragilizado. Mas você não pode esquecer de hipótese alguma. De momento nenhum pode sair da sua cabeça que aquilo ali já foi conquistado. Uma vez estávamos olhando, eu era muito criança na época,
e tinha uns jovens com a gente foi olhar alguma coisa na praça. Tinha um grupo muito grande na praça e a gente foi olhar. Quando chegou lá, era uma pessoa endemoniada. Estava todo mundo lá olhando e essa pessoa endemoniada lá. E um desses jovens que foi com a gente, chegou lá e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus. E o demônio olhou para ele e disse: você, querendo fazer isso na frente de todo mundo, eu conheço sua vida, eu sei do que você gosta. E ele olhou para o demônio com muita tranquilidade: se eu posso ser uma bicicleta do pneu furado, mas você não vai sair, não é por minha causa não, você vai sair é por causa do nome de Jesus. E naquele mesmo momento o demônio deixou aquela pessoa, porque ele fala: ó, você está sem o cheiro, a unção acabou, cara, as suas fraquezas estão maior do que suas certezas. Você está abatido, derrotado aí, parecido que está totalmente derrotado. Aí você lembra: mas esse território não foi conquistado com as minhas orações, não foi conquistado com os meus jejuns, não foi conquistado com a minha ânsia de ver as coisas boas. Esse território foi conquistado com uma palavra que foi dita na cruz: vocês não devem mais nada, está consumado. Quando eu tenho essa certeza, irmão, nada impede do milagre acontecer. Deixa eu contar uma história para vocês. Alguns anos atrás eu ouvi uma música, e a música era um testemunho. E eu disse: nossa, será que isso é verdade? Alguém me disse que era verdade, aí eu fiquei doido. Aí eu botei uns hackers que eu conheço aí para ir atrás dessa história. Acha se essa história para mim é verdade. E eles futucaram e descobriram que era verdade. E é daqui de Goiânia, de um lugar chamado Planaltina, é? Goiás, Planaltina. Pronto, a história vem desse lugar. E a história é uma mulher que não podia ter filho. Ela não podia ter filho. É vulgarmente chamado, eu não sei o nome científico, mas vulgarmente chamado de útero infantil. Ela não poderia ter filho. E ela foi para um culto de oração, irmãos. Esses cultos de oração 4 horas da manhã, não deixa de ir não, irmão. A fila é menor. Enquanto o povo está dormindo, você está orando. A fila é bem menor, ela foi para esse culto. E aí ela estava lá, orando. De repente, marcha na direção dela a irmã do coque. Irmão, eu tenho medo da irmã do coque. Porque mulher, para mim, ela se divide em 2 grupos. Antes e depois do coque. Botou um coque, para mim, eu já me tremo toda. Porque parece que é uma antena de Wi-Fi. Ela pega direto. A irmã do coque, ele marchou na minha direção, eu já, ó. A irmã do coque foi na direção dela, botou a mão na barriga dela e disse assim: olha, Deus te cura hoje. E o que você vai conceber será pregador do evangelho. Ei, menina, essa mulher levantou, o Fábio rodou, cortou o laço, falou em língua e correu para casa. Chegou em casa, o marido dela estava se arrumando. Ele disse: vai para onde, meu filho? Eu vou trabalhar. Vai não. Não vai não, que Deus me curou hoje. Você vai ligar e só vai tarde. E aí, irmãos, 9 meses depois, ela deitadinha na maca e o pediatra vindo com um bebezinho no colo para entregar a ela. Quando vai entregar a ela, ela diz: aí, o pregador do evangelho que o Senhor me prometeu, esse será pregador do evangelho. Aí o médico olhou para ela e disse: mãe, esse aqui não. Seu filho nasceu com uma síndrome muito rara. Ele não vai falar, ele não vai andar e ele não tem tato nas mãos. Seu filho é uma sementinha que a senhora vai ter que cuidar para sempre. Sabe o que ela disse? É isso aí o pregador do evangelho que o Senhor me dá? Uma criança que vai tirar a minha paz? Eu não vou nem mais poder te servir porque o Senhor me deu isso. Mas Deus tem muita paciência, né, irmão? Eu não dou para ser Deus, porque a minha paciência é curta, irmão. E eu tenho descoberto essas coisas na caminhada. E aí ela foi para casa, levou a sementinha dela, mas Deus é bom, pastor Dauri. É bom e nada fere a santidade dele, né? Ele abriu a madre daquela mulher, aquela mulher ainda teve mais 2 filhos. Mais 2. Aí um dia,
Ela estava lavando roupa, ela me contou que estava lavando roupa, né? Lavando roupa. Tinha um menino de 12, era um menino de 12, uma menina de 8, e o menino na cadeira de roda de 15. Acho que a conta é essa. E aí, o menino de 12 disse para a menina assim, vamos brincar de fazer culto? Aí ela disse, menino, não brinca com isso não. Ela no tanque, ela não brinca com isso não. Ela disse, não, vamos brincar de fazer culto. Ó, eu sou o dirigente do culto e você é a mulher que canta no culto. Pegou um lápis, quer saudar os irmãos com a paz do Senhor, né? Começou a falar em línguas estranhas, brincando. A mãe, menino, não brinca com isso não. Eu quero passar a oportunidade para a irmã que canta no culto cantar 2 hinos. Passou o lápis para a menina pegou, saudou os irmãos com a paz do Senhor também, deu logo uma rajada de língua estranha, brincando também. A mãe agoniada, para com isso! Cantou os 2 hinos. Eu quero agradecer a oportunidade e eu devolvo o microfone para o dirigente do culto. O dirigente do culto pega o lápis e disse assim, essa manhã nós teremos um pregador. E começou a falar línguas estranhas e a mãe percebeu que não era mais brincadeira. Ela disse, pastor, na hora eu me joguei no chão, porque a presença de Deus começou a invadir aquele quintal. E o menino disse, essa manhã quem vai pregar é meu irmão. E com o lápis na mão ele disse assim, pregador! Pregador, que é pregador, segura o microfone com a mão. Então, em nome de Jesus, abra sua mão. 15 anos com a mão fechada. Aquele menino pela primeira vez abre a mão e segura o lápis. O menino olha para o irmão e diz assim, pregador! Pregador que é pregador, prega em pé. Então eu te dou uma ordem. Em nome de Jesus, levanta dessa cadeira. A mãe disse que a cadeira começou a tremer. Tremer. As pernas do menino tremiam. Ele pegava com a mão a perna e botava no chão. Botou força na cadeira e ficou em pé pela primeira vez com 15 anos de idade. A mãe disse, pastor, eu achava que eu estava morta naquele quintal. Eu não via outra coisa a não ser anjos. E o menino ainda continuou assim, pregador! Pregador que é pregador, abre a boca e adora. Então, em nome de Jesus, fale. A primeira palavra da história daquele menino foi, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele fez, Ele faz e fará eternamente. O leão rugiu. Ei, irmãos, esse leão rugiu para dizer que esse território já foi conquistado. E é por isso que eu digo sempre, palavra técnica a gente respeita, agora acreditar só na profética. O médico pode dizer, irmão, que eu posso até estar diabético. Eu respeito, mas acreditar, eu só acredito no que ele disse em Marcos 16, que em meu nome vocês curariam os enfermos. Eu posso até não ver todos os enfermos curados nesse meu período, mas eu vou continuar crendo, porque esse território foi conquistado. Esse território, o leão já rugiu. E para terminar, olha o que é que esse texto diz. Esse texto que eu escrevi aí. Esse texto que você leu ontem é um dos textos mais fortes do Apocalipse. E você vai dizer assim, o rugido do leão, diga, é juízo. Irmãos, ó, o rugido de juízo é sempre para quem não se submete à sua autoridade. Esse rugido de juízo do leão é para quem acha que pode enfrentá-lo. Por quê, queridos? O leão não é o maior. Ele não é o mais forte. Mas ele sabe quem ele é. E por saber quem ele é, aqueles que não se submetem, o rugido é diferente.
Ele mostra quem tem autoridade. E quando ele dá aquele rugido de juízo, ou a presa corre ou morre. Porque a leoa só mata para comer, mas o leão mata para ferir. Mata em juízo. Você não levou a sério aquilo que deveria ter levado. Vou te contar uma história verdadeira que eu conto sempre no reencontro. Quem não fez reencontro aqui, levanta a mão ainda. Agora. Uau! Tem um bom número aí, hein, Lu? Já vamos tomar as vagas de Fábio. Que Fábio tem um oião. Eu sempre gosto de contar essa experiência no reencontro. Eu estava num trio, num dia contra as drogas, lá na nossa cidade. E eu estava, e quando de repente parou um carro. Parou, ficou esperando e disse que queria falar comigo. Eu estou descendo. Quando eu desci, ele disse: o senhor pode entrar aqui no carro comigo? Eu disse: posso. Eu não conhecia ele. Entrei no carro, a gente foi para um terreno baldio. Eu digo: espere que esse cara não vá me assaltar, né? Senão eu quero te contar um sonho. Eu nunca fui numa igreja evangélica. Eu não tenho conhecimento nenhum da Bíblia. Mas eu tive um sonho ontem, estranho. E eu queria te contar. Eu disse: pois não. Ele disse: eu deitei ontem e antes de dormir, eu perdi os sentidos. Se eu só deitei e já não estava mais nesse plano. E eu vi muitas pessoas que eu conheço que fazem parte de um ritual de rock aqui da cidade, que fazem pactos. Eles estavam nesse lugar. E de repente saiu uma pessoa e ele estava com uma oferenda na mão. Era uma comida. E ele chegou e disse assim: coma essa comida. E eu estava com fome, comi. Quando eu dei a primeira colherada e eu comi, essa pessoa começou a rir e disse assim: o portal foi aberto. Aí essa pessoa disse assim: você gostaria de conhecer Lúcifer? Ele disse: rapaz, eu já estou aqui mesmo. Eu quero conhecer. Ele disse: de repente, pastor, estava na minha frente um homem normal, como qualquer outro. A única diferença é que essa parte branca dos olhos era verde, todo verde. Tanto essa bolinha como a gente tem, a íris, como essa parte branca, tudo era verde. E ele chegou para mim e disse assim: fulano, disse o nome dele, eu tenho para você 2 espíritos. Um é Leocrete. Leocrete, para quem não conhece, é um vereador lá de Salvador, que é homossexual. Ele representa os homossexuais lá de Salvador. Eu tenho Leocrete para você e um espírito de loucura. O que você escolhe? Ele disse: oxe, nenhum. Não quero nenhum. Ele disse: não, você veio aqui, você não pode sair sem nenhum deles. Tem que escolher um. Ele disse: não quero não. Aí ele: sabe uma coisa? Espírito de loucura, pegue ele. Quando ele disse: pastor, ele disse isso, o espírito veio por trás de mim, pegou nos meus braços e começou a me puxar para me jogar para dentro dele. Aí eu falei assim: Jesus, tem misericórdia de mim. Me lembrou muito o Alto da Compadecida. Eu fiquei: será que esse cara assistiu tanto o Alto da Compadecida assim? Aí ele disse que quando ele falou isso, uma grande luz apareceu. Agora que vem o mistério. Esse cara nunca foi na igreja. Esse cara nunca leu a Bíblia. O primeiro pastor que ele teve contato foi comigo. Eu estou dentro do carro, irmão, colado no banco do passageiro, o olho arregalado, já para sair da órbita, assim para ele, ó. Ele disse: apareceu um ser. Quando o ser pisou na terra, todos os que estavam com aquele Lúcifer se dobraram e baixaram a cabeça. Estou todo arrepiado. Baixaram a cabeça. E o Lúcifer falou para ele assim: ei, nós temos um acordo. Você não pode interferir na decisão deles. Aí disse que o ser falou assim: o acordo foi quebrado. Você não pode trazer ninguém para cá em carne. Eu vim aqui
Porque você não pode trazer ninguém para cá em carne. Aí disse que olhou para ele e falou o nome dele. Fulano, ele está te enganando. Aí foi a hora que ele olhou. Ele disse, quando eu olhei, pastor, ele estava vestido de branco. Eu não conseguia olhar para os pés dele, porque saía uma luz dos pés dele. Gente, o cara nunca leu a Bíblia. Ele tinha uma roupa, pastor, toda branca. Agora não era lavada não, porque estava toda manchada, salpicada. Ele tinha um cinto, agora é que ele vai se contradizer. Quando é que bota cinto, irmão? Cinto bota onde? Na cintura. Ó, não é aqui? A gente só conhece cinto assim. Ele tinha um cinto grande. E se eu não me engano, pastor, era de ouro. E era assim. Era assim que o cinto era descrito. O cinto era de ouro, era assim, pastor. Pastor, quando ele falava, parecia que ia sair 2 bolas de fogo de dentro dos olhos dele. Ao mesmo tempo que eu me sentia amado, eu tinha medo. E todos eles de cabeça baixa, e ele estendeu a mão e disse assim, fulano, falou pelo meu nome, ele está te enganando. Ele é mentiroso. E ele falou assim, não, se o senhor deixar eu voltar, eu vou para a igreja. Aí ele falou assim, igreja, deixa eu te dizer uma coisa, de 1000 eu tenho 100, de 100 eu tenho 10, e de 10 eu tenho 1. Existem remanescentes na terra, mas nem todos que chamam pelo meu nome estão comigo. Ele disse, olha, ele está te enganando, mas eu posso te proteger. Aí ele disse que quando ele fez isso, ele levantou a mão. Quando ele levantou a mão, ele disse assim, pastor, era mais do que um estádio de futebol, de cabeças de luz. Uns seres grandes, pastor, com a cabeçona ao tamanho. Tudo de luz, com uns bastão na frente, com a cara assim de luz, com a cara fechada, não dava nem uma risada. Parado assim, enfileirado. Ele dizendo, está vendo ali? São os meus anjos, que lutam a favor daqueles que chamam pelo meu nome. Ele disse, olha, se você me procurar na terra, você vai me achar. E se deitar no meu colo, eu vou te proteger. Jacilã, eu não sentia mais da cintura para baixo. Eu não tinha mais força de dizer nada. O cara fazendo eu assim, ó. Eu digo, quem vai morrer aqui sou eu. E eu esperando aquilo completar. Ele disse, aí, eu disse a ele assim, vem cá, e se ele quiser me matar? Apontou o cão olhando para ele assim, ó. E se ele quiser me matar? Ele disse, ele não pode tocar naquilo que é meu. Ele não toca naquilo que é meu. E se você chamar pelo meu nome, eu vou colocar os meus anjos para te proteger. Aí ele disse assim, então deixe que quando eu acordar, eu lembre de tudo isso. Ele disse, você vai lembrar o necessário. Eu vou colocar um homem na sua frente. Quando você vê ele, você vai saber que é o que eu falei para você. E você vai contar esse sonho para ele. E eu quero que você diga uma coisa para ele, que eu preciso que ele saiba. Ele disse o quê? Diga a ele que eu conheço ele. E ele foi na direção do padre. Aí ele disse que ele acordou. Sim, tem esse detalhe, ele acordou. Quando ele acordou ali, com o coração batendo, ele disse que o lençol começou a subir. Chegou na garganta dele e começou a espremer. Ele disse, eu disse que ia me proteger, Jesus. O lençol baixou. Aí ele disse, vou falar com o padre. O homem que ele quer que eu fale é o padre. Ele ia para a casa do padre, eu estava perto da casa do padre. Quando ele ia passando, ele disse que ele olhou na janela e ele ouviu uma voz dizendo, o homem é aquele. E eu dentro do carro assim, ele disse que me conhece, foi? Foi. Se você vê ele de novo, diga que eu também... Se você vê ele por aí em algum lugar aí, diga aí que eu também conheço muito. Só que o duro não foi esse.
Quando ele terminou de falar tudo isso, eu toquei na coxa dele e falei: e agora? O que fazer depois de toda essa revelação? Você quer aceitar Jesus agora? Sabe por que ele me falou? Não estou preparado. O leão rugiu como juízo. Eu disse: você sabe que o que você tem preparado é homossexualismo ou loucura? Ele é cabeleireiro. Você escolhe. Porque o que eu tenho para te oferecer é Jesus. Olha, o leão, quando ele assume uma matilha, uma matilha mesmo, né? Matilha. Quando ele assume uma matilha, sabe o que é que ele faz? Ele pega todos os leões que não têm o sangue dele e bota para fora. Parece uma malvadeza, né? Mas só pode ficar na matilha quem tem o sangue do leão alfa. Sabe por que muita gente desvia? Sabe por que muita gente não prospera? Porque quer andar nessa matilha sem ter o sangue do leão. Quer continuar na casa do Senhor sem passar pelo sangue do leão. E a gente só consegue tirando tudo que não presta de dentro de nós.